Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer, né, o início daquilo que eu falei com vocês, que seria a coisa do... Os vídeos anteriores foram 4 vídeos, seriam as características principais de um grande líder, ao meu ver. Hoje a gente vai falar sobre as características de um grande empreendedor, com um pequeno detalhe que foi me passado, assim, aquela cutucada no rinho de leve de uma pessoinha que está aqui do lado, ela não vai aparecer, mas ela é minha parceira aqui no canal, vai aparecer depois em outros vídeos, algumas outras coisas que ela comentou assim, nossa, mas você vai gravar um vídeo sobre empreendedorismo usando essa roupa que você está. Eu falei com ela, vou, dando a explicação do porquê da roupa. Eu realmente estou com uma camisa só e uma blusa de frio, porque eu tenho rinite alérgica. Eu tô com alergia, mudou a temperatura, né? A gente saiu do verão pro inverno. Para quem entende um pouco sobre rinite, bronquite, asma e afins, a temperatura muda, seu nariz já era, você para de fazer as coisas. E na cidade que eu moro, que é Montes Claros, no norte de Minas, aqui tá com uma característica impressionante. Ao meio-dia tá quente, meio-dia e um já esfria. Então você não tá dando conta. Eu paro algumas vezes de gravar, eu começo a tossir porque minha garganta não tá muito boa e eu, entre a segurança de uma roupa quente, confortável e um terno, eu preferia a segurança de uma roupa quente, confortável e um terno. E eu fiz o primeiro grande comentário com a minha parceira aqui, que é a Viviane, no seguinte sentido, que o empreendedor ele é diferente do administrador. Então eu expliquei sobre as características de um bom líder, a gente vai fazer uma série curta sobre as características de um bom empreendedor, depois a gente vai fazer as características curtas de um bom administrador. Levando isso em consideração, qual que é a primeira característica do empreendedor? Ele é criativo, ele trabalha com a criatividade. Logo, necessariamente ele não precisa aparecer o tempo inteiro na empresa estando de terno, gravata, roupa social, tudo certinho. Ele pode aparecer com um look diferenciado, uma blusa de frio, uma camisa, alguma coisa assim, dependendo da estação. É uma coisa meio estranha, porque nós temos 4 estações. São 4 estilos de roupas diferenciados. As estações têm as cores da estação, o estilo de roupa que é nova, a nova moda, roupas que são criadas e desenvolvidas. Mas tem uma ideia, que ela é um pouco centralizada, em que o administrador, né, o empresário, o homem de sucesso, ele tem uma única estação, terno e gravata. O que necessariamente não é verdade. Se você olhar os grandes homens de negócio, eles aparecem de camisa, eles aparecem de terno, eles aparecem só com um paletó por cima de uma blusa social. Tem várias maneiras de se apresentar. Assim como eu informei para vocês, eu trabalho como produtora de evento, então necessariamente eu não vou estar o tempo todo de terno. Eu estou mostrando para vocês estilos de roupas que eu uso ocasionalmente ou em situação de não tá passando bem, tá doente, eu tô indo para uma roupa que eu posso usar para ir para qualquer lugar. A roupa que eu tô, eu iria para minha própria empresa, sem problema nenhum. Porque eu trabalho com um negócio. Eu trabalho com 2 negócios para ser exato. Tô começando a trabalhar agora com investimentos. É um assunto que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente, assim que eu tiver um pouco mais aprofundado, porque eu não quero passar uma informação que seja falha. Eu não vou trabalhar com o dinheiro de vocês em algo que vocês não vão ter lucro em cima disso. Logo, eu não vou forçar a amizade. O que significa, eu não vou virar para você e falar assim, invista nessa empresa, vai para esse lugar, faça isso porque lá vai dar certo. Assim, ainda não deu certo para mim. Estou juntando um montante financeiro um pouco maior para investir com uma carga melhor para mim. Aí eu vou explicar tudo para vocês, tudo certinho. No momento que eu fiz o investimento, vou falar, ó, fiz o investimento hoje. Daqui a 30 dias eu mostro o resultado. Isso eu faço. Qual é a primeira coisa que eu comentei com vocês que o empreendedor tem que ter? Ele tem que ser uma mente criativa. A diferença base entre o empreendedor e o administrador é que é mais ou menos assim. Toda empresa tem que ter um grande empreendedor, assim como tem que ter um grande administrador. Por quê? O empreendedor ele sonha, o administrador ele faz acontecer. Em qual sentido? Pode ser que eu tenha uma ideia maravilhosa, eu sou empreendedor, tá? Por isso que eu tenho vários negócios, eu crio vários projetos e trabalho com várias situações. Eu trabalho com empreendedorismo há muito tempo. Há muito tempo que eu falo assim, coisa de 10 anos que eu trabalho com criando empresas, criando novos projetos, fazendo novas coisas. Então o meu trabalho é empreender em ideias. Só que, por que eu falei com vocês que tem que ter a questão de um administrador para fazer a ideia acontecer? Às vezes, eu vou um pouco além do mundo da lua. Um pouco além.
Aí eu tenho uma ideia muito grande, eu tenho um empreendimento muito grande, que ele necessita de um valor financeiro, ou que naquele momento é impossível acontecer. Então a característica principal para você líder, para você chefe de empresa, espero que você não seja um chefe, eu espero que você seja um líder, para você dono de empresa que começou um negócio, você já tem uma veia empreendedora. Você já tem aquele momento na sua vida em que você teve uma ideia, você percebeu uma dor que outras pessoas não percebem. Essa é a segunda característica de um bom empreendedor. A primeira, ele tem que ser uma mente criativa. Ele tem que saber desenvolver ideias. A segunda, ele tem que perceber melhor do que qualquer um a dor do outro. Necessariamente a dor do outro não é uma única pessoa. A dor do outro pode ser relacionada com um ambiente. Por exemplo, meu primeiro grande empreendimento foi um bar. Ele não deu certo por N situações. Essa é a terceira grande característica do empreendedor. Não deu certo a primeira vez, não importa, é um teste. Vai para a segunda. Ou para a terceira, ou para a quarta, ou para a quinta, não importa. Mas aí vamos à minha história. Eu montei o bar, por quê? No lugar que eu estava, eu normalmente saía da minha região para ir para um outro local. Eu saía da região que eu moro para ir para o centro da cidade, porque tinha um bar de rock, né? Ainda tem, e eu gosto muito de rock, dá para notar pelo cabelo, barba e afins. A falta de tonalidades mais claras nas roupas que eu apareço. E eu percebi que era dispendioso para mim sair do meu bairro e ir para o centro. Eu imaginei que seria interessante ter um bar naquela região com uma característica de rock que suprisse essa necessidade. Então é interessante que o empreendedor ele naturalmente já faça uma pesquisa de mercado mental, ele perceba a persona em volta dele, que são pessoas que no meu caso sempre reclamavam que tinham que sair daqui para ir para o centro, para poder curtir uma música boa, curtir um rock clássico, e eles não tinham que voltar para o bairro depois. Aí eu falei, opa, existe uma dor aqui que eu possa trabalhar. Existe uma situação que eu posso trabalhar. Para quem assistiu meus vídeos anteriores, a gente fez aquela questão do estudo de mercado. Eu estudei o mercado. Em volta de mim, em 3 a 4 bairros, não tinha um bar especializado em rock. Eu montei. Isso é a mente empreendedora. Mas o que é a mente do administrador por trás do empreendedor? Seria bem aquela pessoa que vira e fala assim, olha, para você montar, você precisa de tanto em valor, para você montar, você precisa gerar tantos valores por mês. É a pessoa chata que mexe com os números. A quarta, se eu não me engano, característica importante de um grande empreendedor é que ele também tem que ser um grande administrador. Por quê? Ele tem que saber calcular tanto a coisa do nicho de mercado que ele trabalhar, ele fazer um estudo de mercado, ele perceber se é interessante ele criar aquela ideia, ele desenvolver aquela ideia naquele ponto onde ele se encontra, naquele local. Igual, por exemplo, o meu segundo empreendimento, segundo ou terceiro empreendimento, é a produtora que eu trabalho nesse momento. Estava em defasagem em eventos na cidade, montei uma produtora. Você enxerga o momento. A mesma característica do grande líder que eu falei com vocês, que são características geográficas, que é o posicionamento e dimensional de tempo, para o empreendedor ele também é importante. Então vamos à quinta característica. Ele tem que ser criativo, né? Primeira coisa que eu falei com vocês, ele tem que ter um pouquinho de pé no chão, ele tem que entender o nicho de mercado, ele tem que sentir a dor do outro melhor, eu não vou falar necessariamente na ordem porque eu não vou lembrar certinho. Até chegar ao ponto de que ele também tem que ser um grande administrador e aquilo que eu falei com vocês, ele tem que também ser um grande líder. Então ele tem que saber a questão da característica geográfica e da característica dimensional de tempo. Por que isso? Eu criei um projeto. Eu fiz o estudo de mercado. Eu verifiquei que é interessante montar aquilo naquele momento. Eu sou um leve administrador e eu vou calcular quanto eu preciso para aquele meu empreendimento funcionar. Eu fiz todos os cálculos, o investimento está perfeito, mas eu tenho que ter a minha equipe. Não adianta eu ter uma grande ideia se eu não tenho uma boa equipe. A minha equipe da produtora, ela trabalha comigo há 8 anos, então é uma equipe que já está acostumada com o meu jeito de trabalho. Entre manter o trabalho com eles e começar a treinar novamente um grupo de pessoas, eu não vou fazer isso porque isso vai desprendiar muito tempo da minha parte. Logo, levando isso em consideração, a minha última característica é ser um grande líder. Indo ao passo a passo para ficar bem explicado para vocês, tá bom? Eu tenho uma ideia criativa. Eu percebo que o mundo precisa de algo que ninguém criou. Levando isso em consideração, eu crio. Eu calculo as possibilidades em cima disso. Eu calculo os valores que são necessários.
eu estudo o mercado, eu retiro a minha persona, eu percebo a dor e como sanar a dor das pessoas. Eu projeto uma equipe que tem as habilidades necessárias para eu fazer esse determinado trabalho. Ao projetar a equipe, eu vou para as duas características que eu falei como principal de um líder. O posicionamento geográfico, que é onde essa empresa deve se encontrar, em qual momento deve ser feito, e o posicionamento dimensional de tempo, onde eu acrescento a coisa do onde deve ser feito, quanto tempo eu vou lançar, o que eu vou fazer. Toda essa pesquisa, ela envolve uma outra coisa que é extremamente importante. O empreendedor, ele tem que saber duas coisas. Ele tem que entender de marketing, que é o que eu venho falando com vocês há dias, e ele tem que entender de uma coisa que chama publicidade. Ah, mas o marketing não tem a ver com a publicidade? Tem. Mas as duas características são importantes. O que leva ao vídeo de amanhã. Amanhã eu vou pegar para vocês uma fala que é a inicial de um filme que chama Beleza Oculta. Quem faz é o Will Smith. Ele faz um acréscimo sobre aquilo que o publicitário precisa ter. Então, vídeo de amanhã, marketing e publicidade em cima do empreendedorismo. Necessariamente eu não vou falar só as duas coisas, porque eu vou trabalhar em cima de uma frase. E depois eu explico as duas outras coisas. O que eu preciso fazer para saber se eu sou um bom empreendedor? Primeiro, a característica principal que não tem a ver com nenhuma dessas coisas que eu falei com vocês. Eu expliquei como que a ideia é formada e o que é necessário para essa ideia funcionar. Agora, a primeira característica do empreendedor é loucura. A segunda grande característica do empreendedor é surdez. Ah, como assim? Primeiro, loucura, porque tudo em volta de você te passa uma informação. O mundo, ele te informa determinadas coisas. As pessoas em volta de você, elas te passam informações o tempo todo. Então você está presente na dor do outro o tempo inteiro. A loucura é você perceber que você tem a possibilidade de sanar a dor do outro. Que você tem a possibilidade de fazer com que a dor do outro seja resolvida e você pular de ponta nisso. Essa é a loucura. É quando você simplesmente chega num ponto de que, meu Deus, eu vou saltar. E você salta. A surdez é porque, antes de explicar, vou contar uma historinha. Eu acho que essa historinha ela vai explicar melhor do que eu. Estávamos na floresta, vários animais correndo, lá, bantinhos, ia ter uma corrida, para ver qual sapo chegaria no final de um morro mais rápido. Aí eles começaram, deram uma partida. Foram correndo, e todo mundo assim, eles não vão conseguir, não vai dar conta, não vão conseguir, não vai dar conta. O primeiro sapo desistiu. Ficou 2. Nossa, eles já estão cansados, olha a aparência deles, eles não vão conseguir, eles estão cansados, eles não vão dar conta, vai ser horrível, e se der errado, aquela coisa toda. O segundo sapo desistiu. E o terceiro foi. Até o final. Quando ele chegou, os animais foram entrevistar, né? Foram perguntar para ele, nossa, mas e aí, como você conseguiu? O sapo não respondeu. Eles descobriram depois que aquele sapo era surdo. Logo, moral da história, seja surdo. Em que sentido? Todo mundo vai falar com você que você não consegue. Eu ouvi isso várias vezes. Inclusive, quando deu errado, algumas pessoas jogaram na cara que deu errado. Tipo, eu te avisei que daria errado. Eu sabia que daria errado. Então sempre vai ter alguém para puxar o seu tapete, para te jogar na realidade que ela não é sua. O empreendedor, ele vive fora da realidade. Não é que eu estou falando que todo empreendedor é uma mente criativa e louca que vive fora da realidade e não percebe o mundo. Ele percebe, mas ele vive fora da realidade dos 3 poderes: direito, medicina e arquitetura. O empreendedor, ele sempre vê fora da caixa. Ele vai ser pintor, ele vai ser churrasqueiro, ele vai ser produtor de evento, ele vai ser youtuber, ele vai trabalhar com várias situações que são fora da caixa da trindade de poder universal que todas as pessoas acreditam que, se você tem isso no seu currículo, você vai ser um profissional de sucesso, vai ser rico e maravilhoso, e você vai ter todos os seus desejos realizados, quase como pegar a lâmpada do Aladim e esfregar e aparecer o gênio. Qual é a realidade disso? Ele vive fora da caixa. Ele sonha, ele salta, ele pula o muro em cima das necessidades. Ele percebe a necessidade, ele vai e faz. Isso já é choque suficiente para 90% das pessoas que vão virar e falar, você é louco. Se você ouvir, você vai querer se caracterizar como louco e você vai desistir. Dessas 90% dessas pessoas, pelo menos uns 40% vão falar que você está fazendo algo
que vai dar errado. Alguns vão jogar na sua cara que em algum momento você vai desistir. A sua grande chance é não desistir, não parar. Porque se o projeto deu errado, você aprendeu com ele. Faça um projeto novo. Você não precisa ficar naquela coisa de nossa, você tem razão, o projeto deu errado, foi horrível, eu perdi dinheiro, eu vou fazer um concurso público, ou então eu vou estudar medicina, ou então eu vou estudar direito, ou então eu vou estudar arquitetura, eu vou ser um arquiteto, porque aí minha vida vai ser tranquila. Não. Não mesmo. Então, assim, falo como produtor de evento, eu ganhei mais dinheiro em um final de semana do que eu ganhava trabalhando um mês inteiro com profissão normal. Muito mais. E é uma coisa que é possível de ser feito com outras funções. A loucura foi explicada, né? A surdez também. Eu quero ser um empreendedor. Qual é o primeiro passo? Entender que muita gente vai puxar teu tapete. Entender que você precisa encontrar primeiro em você todas as características de um bom líder. Depois você precisa encontrar em você todas as características de um bom empreendedor, que eu vou explicar nos vídeos. E para finalizar, você precisa encontrar pessoas tão loucas quanto você. Porque inicialmente, sem dinheiro, sem noção de que vai dar certo, sem a possibilidade de alguma coisa, você precisa de alguém que te apoie incondicionalmente. Provavelmente você vai encontrar sua mãe ou seu pai que façam isso. Eu encontrei minha mãe. Aí você vai encontrar a equipe certa para isso. Por isso você tem que ter a característica do líder para perceber quem são líderes, quem procrastina, quem não procrastina. E depois disso, você desenvolver as habilidades que são necessárias. O empreendedor, como última característica desse vídeo para eu poder encerrar, ele é o que a gente chama de traça de livro. Ele sempre tem que estar lendo. Lendo, aprendendo mais e mais a cada dia. Você nunca vai parar de ler. Você nunca vai parar de aprender. Porque se você quer ser um empreendedor e você tem preguiça de aprender, você quer ser um empreendedor errado. Você vai querer ser um empreendedor que nunca vai dar certo em negócio nenhum. Porque se você não desenvolve habilidades, não procura aprender coisas novas, não procura saber coisas, desenvolver habilidades que são necessárias para você no seu empreendimento, você está fadado ao fracasso. Mas eu preciso saber só da área que eu vou trabalhar? Não. Você precisa aprender da área que você vai trabalhar, fazer a sua equipe e você precisa principalmente, como você é a cara da sua empresa, saber sobre todas as funções. Porque se alguém te procurar, se você não tiver a resposta, você pelo menos tem que ajudar a pessoa a chegar a essa resposta. Ok? Isso era o que eu tinha para falar sobre hoje. É a nossa introdução sobre como ser um grande empreendedor. Amanhã a gente vai falar sobre o vídeo que eu informei para vocês, que é o do filme Beleza Oculta. Ok? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso me ajuda muito. E se você souber de alguém, ou se você for uma pessoa com mente empreendedora, assiste esses vídeos, assiste os próximos, que vão te ajudar muito, ok? Tudo de bom para vocês, um excelente final de semana, até a próxima. Tchau, tchau!